Imagine um objeto que se manteve essencialmente o mesmo durante gerações. Sobreviveu guerras, modas passageiras e até a revolução digital, se mantendo inalterado e preservado sem mudar nenhuma vírgula. Por incrível que pareça, alguns objetos possuem um design, um feitio, uma forma simples e funcional que os permite sobreviverem décadas e décadas até os dias atuais. Eles parecem ser modernos nos olhos de qualquer um que tire um tempo para os observar. É o caso da caneta Bic Cristal, das sapatilhas Converse All-Star, dos óculos Ray-Ban Wayfarer, do Porsche 911 e da garrafa da Coca-Cola, só para citar alguns exemplos. É como se o conjunto de simples linhas iniciais no design desses produtos os tornasse úteis e os permitisse fugir de inúmeras tendências passageiras que nascem e morrem em um curto espaço de tempo. Design atemporal refere-se a criações que transcendem tendências passageiras, mantendo relevância, funcionalidade e apelo estético ao longo de décadas ou séculos. Esses designs geralmente seguem princípios como simplicidade, redução ao essencial, evitando ornamentações excessivas, funcionalidade, priorizando o uso prático e ergonômico, versatilidade, adaptável a diferentes contextos e usuários, durabilidade, materiais e construção resistente ao tempo e um equilíbrio entre forma e função que evoca emoção ou nostalgia sem depender de modas. Eles frequentemente incorporam proporções áureas, minimalismo ou influências culturais profundas, tornando-os eternos porque resolvem problemas humanos fundamentais de forma elegante e intuitiva. Psicologicamente, eles criam uma conexão emocional com familiaridade ou aspiração, e economicamente, sua longevidade reduz a necessidade de redesigns constantes, promovendo sustentabilidade. A história da garrafa da Coca-Cola é um dos casos mais fascinantes de como o design pode não só salvar e eternizar uma marca, mas também de como se cria algo atemporal. No início do século XX, a Coca-Cola era vendida em garrafas retas e genéricas. Isso facilitava a vida dos concorrentes, que criavam nomes e rótulos muito parecidos, como Coca-Cola ou Toca-Cola, para enganar o consumidor. A empresa precisava de algo impossível de copiar. A Coca-Cola lançou um concurso desafiador entre diversas empresas de vidro dos Estados Unidos com um briefing que beirava o poético: desenvolver uma garrafa tão distinta que pudesse ser reconhecida mesmo se apalpada no escuro ou mesmo se estivesse partida no chão. A Root Glass Company, de Indiana, venceu a disputa. O designer E.R. Dean buscou inspiração nos ingredientes da bebida. Ao pesquisar sobre a folha de cola e a noz de cola, ele acabou se encantando pela forma de uma vagem de cacau. O detalhe curioso é que o cacau não tem nada a ver com a fórmula da Coca-Cola, mas as curvas e as ranhuras verticais da fruta criaram o visual icônico que conhecemos hoje. O protótipo original era muito gordinho no meio, o que a tornava instável nas esteiras da fábrica. O design foi ligeiramente emagrecido, resultando na Contour Bottle, ou garrafa de contorno, patenteada em 1915 e lançada em 1916. E assim, a Coca-Cola passou a ter uma garrafa única, simples, impossível de copiar e que sobreviveria por gerações. E como idealizada, pode ser reconhecida mesmo no escuro pelo tato e mesmo se partida no chão. Eles não sabiam, mas haviam criado um dos objetos mais reconhecidos a nível mundial e um dos objetos mais atemporais da história. Assim sendo, a Coca-Cola possui uma garrafa pouco alterada desde 1915 até aos dias atuais. Se a garrafa da Coca-Cola é a rainha do design do vidro, a Bic Cristal é a imperatriz absoluta do plástico. A história dela é uma aula de como o simples e barato é melhor e pode dominar o mundo quando a engenharia é impecável. A história começa com o inventor húngaro László Biró, que em 1938 desenvolveu a primeira caneta esferográfica funcional para resolver problemas com canetas tinteiro que reinavam na época. Esses problemas eram vazamentos e recargas constantes. Biró, um jornalista, inspirou-se em uma bola rolando na areia molhada e criou um mecanismo com uma esfera na ponta que distribuía a tinta à base de óleo de forma uniforme. Ele patenteou o design na Argentina e produziu versões iniciais, mas enfrentou problemas de produção em massa e confiabilidade.
Em 1944, o empresário francês Marcel Bitch, junto com seu sócio Edward Buffard, compraram uma fábrica em Clichy, nos subúrbios de Paris, inicialmente para fabricar peças de instrumentos de escrita. Bitch viu o potencial na invenção de birô e em 1945 adquiriu os direitos da patente por $2 milhões. Ele investiu anos em melhorias, usou tecnologia suíça de relojoaria para produzir esferas de aço inoxidável de 1 mm, com precisão de 0,01 mm. Desenvolveu uma tinta com viscosidade perfeita, nem muito fina para vazar, nem grossa para entupir, e criou um corpo transparente de poliestireno hexagonal, para evitar rolamentos e mostrar o nível de tinta. O sucesso se deve ao fato de Bitch ter focado em automação para baratear custos, produzindo milhões de unidades. A caneta escrevia de 2 a até 3 km sem falhas, era durável e não precisava de recargas frequentes, superando as canetas tinteiro. E principalmente, a caneta era feita essencialmente de plásticos que a tornavam muito mais barata para o público-alvo, sendo vendidas a um preço de apenas $2 e baixando para 0,19 centavos de dólares na época, sendo que tipicamente as canetas nessa época custavam mais de $12, o que seria equivalente a mais de $200 nos dias atuais. O design simples, funcional e único da caneta a tornou num sucesso total instantâneo, tornando a caneta num item atemporal usado por mais de 94% de toda a população mundial, o que dá mais de 7,52 bilhões de pessoas, contribuindo diretamente para uma população mais alfabetizada, com mais de 120 bilhões de unidades já vendidas. É com certeza um dos objetos mais notáveis já criados pela humanidade e que nos acompanha desde a tenra idade. Esses itens não são obra do acaso. Eles foram feitos meticulosamente para cumprirem com rigor a tarefa para a qual foram criados. O design atemporal não é um estilo ou uma tendência estética. É, na verdade, uma resistência à cronologia. Enquanto muitos itens se baseiam na obsolescência programada, que é basicamente fazer algo parecer velho para você comprar o novo, os itens que acabam se tornando atemporais buscam a essência funcional do objeto. A fundação do design atemporal moderno bebe da fonte de Bauhaus e mais tarde dos 10 princípios de Dieter Rams. A ideia é que quanto menos ruído visual um objeto tem, menos elementos ele possui para serem datados por uma época específica. Assim sendo, um objeto atemporal não finge ser o que não é. Se é plástico, que se pareça com plástico. Se é aço, que mostre sua frieza e força. Somado a isso, em todos esses objetos, a forma segue sempre a função. Ou seja, não há exageros ou itens meramente decorativos. Tudo tem função. Podemos observar isso na caneta Bic, que é transparente para podermos observar o nível da tinta no interior, possui um tubo hexagonal que impede rolamentos quando deixada em cima de superfícies e ao mesmo tempo confere uma melhor pegada ao utilizá-la. E além disso, possui um furo na tampa para permitir a passagem de ar e reduzir o risco de sufocamento em casos de ingestão acidental por crianças. Ou seja, a forma seguindo a função. Podemos constatar o mesmo no iPod clássico da Apple, que era sutil, minimalista e cada linha, curva e componente tinha uma função e um propósito bem específico. Com destaque para o muito bem pensado gesto de rolar o dedo sobre os botões para servir como seta para cima ou seta para baixo sem a adição extra de botões. Dos óculos Ray-Ban Wafers de 1952, que o design quadrado com armação de acetato e lentes trapezoidais tornou-se atemporal devido ao equilíbrio perfeito que ele proporciona na própria peça, permitindo que ele se adapte a proporções humanas e fique muito bem tanto em rostos redondos como em rostos quadrados. São exemplos também a câmera Leica M de 1954, o isqueiro Zippo de 1933, a panela de ferro fundido do século XIX, a máquina de escrever e até a camiseta branca básica, que possui um design minimalista com gola redonda ou em V, que remonta à antiguidade, muito antes de Cristo, e até aos dias atuais está presente. Mesmo a sapatilha non-skid com sola de borracha antiderrapante, lançada em 1917 exclusivamente para ser usada no basquete, tornou-se num verdadeiro sucesso
e em 1919 foi renomeada para All-Star, que é o nome com o qual todos já conhecemos, para enfatizar sua excelência no mundo do basquete. Foi o calçado oficial de equipes profissionais e da Seleção Olímpica dos Estados Unidos em 1936, usado por 90% dos jogadores da NBA. Com o tempo, transcendeu o esporte, tendo caído no gosto do público em geral, e acabou se perpetuando por gerações, sendo um calçado que mantém essencialmente o mesmo design há mais de 90 anos, e pode ser usado nos dias atuais e não aparentar estar fora da moda. É um verdadeiro ícone das sapatilhas. Outro ícone, mas desta vez do mundo automotivo, é o Porsche 901, que posteriormente foi renomeado para 911, por conta de uma disputa com a Peugeot, que detinha direitos sobre nomes com zero no meio. Este é um carro que, passados 63 anos, as linhas gerais que dão a forma permanecem essencialmente as mesmas. Olhando para a versão de 1963 e a versão de 2026, fica evidente que trata-se do mesmo carro. Ele se tornou imponente graças a inovações constantes ao longo de 8 gerações, mantendo a essência, motor traseiro, proporções áureas, faróis grandes e destacados e o formato em caimento do centro à traseira, enquanto evoluía. Embora muita coisa tenha sido melhorada e alterada, como o motor que foi ficando mais potente, o tamanho do carro que foi levemente aumentado, as luzes LEDs, entre outros, o carro envelheceu como vinho. O design foi preservado e continua sendo preservado ao longo de 63 anos. Assim sendo, o design atemporal geralmente se apoia em proporções que o olho humano interpreta como naturais ou equilibradas. E ele é silencioso. Ele resolve um problema de forma tão óbvia que parece que ele sempre existiu, como é o caso da caneta Bic que vimos anteriormente, em que você não consegue imaginar uma outra forma mais simples de caneta abaixo da caneta Bic, ou abaixo da camiseta branca, ou abaixo da máquina de escrever, ou abaixo do bloco de notas Moleskine, ou abaixo do telefone de disco rotativo, ou abaixo da calça jeans Levi's 501, ou até do primeiro iPhone que definiu o padrão de todos os próximos celulares sem teclado físico do mundo, unindo leitor de músicas, telefone, navegador de internet e uma tela multitoque no mesmo dispositivo. O design atemporal é o inimigo mortal do consumismo desenfreado moderno, porque ele entrega um produto simples, útil, durável e funcional, anulando a necessidade de constantes substituições. A forma deve sempre seguir a função. Se a estética atrapalha o uso, então o design é falho. O objeto deve explicar como funciona apenas com o olhar. A empregabilidade de materiais nobres e montagem precisa sobrevive ao desgaste do tempo.